Hoje é um dia muito especial aqui no CEAL. Por quê? Porque Newton Capucho, presidente, posso falar já ex? Pode, tem toda a liberdade, não tem problema nenhum. Teve uma excelente gestão, mas o Newton, engenheiro, passa o bastão agora para uma mulher, uma presidente feminina. Como é que vocês chegaram a esse contexto? Olha, isso foi meio que natural. Na realidade não foi assim nada programado, nada assim dirigido para esse sentido. E foi até interessante porque o Clube de Engenharia está completando 60 anos, agora em 2013, e vai ser nas mãos de uma presidente feminina, a primeira na entidade, nesses 60 anos de entidade. E ela é uma engenheira. Também engenheira civil, tá? Como nós, também vai dar sequência nos trabalhos que nós temos feito. A avaliação da sua gestão? Olha, a avaliação ela sempre assim tende a ser positiva. Claro que nós tivemos muitas tarefas, né, para ser realizadas. Realizamos algumas, não conseguimos realizar todas, mas as que nós conseguimos realizar foi a contento. E apresente-me a sua nova presidente. Podemos lá. Engenheira Maria Clarice. Tenha bondade, Maria Clarice. Maria Clarice, fala a verdade, não é um choque para os homens quando tem uma engenheira? Não sei, eu já estou acostumada, né? Que acho que eles já se acostumaram comigo, porque agora ainda está mais fácil, já tem mais engenheiras saindo. Mas quando eu comecei, sim, era um clube do bolinha total, né? Então, mas a gente acostuma. E por que você escolheu essa profissão? Primeiro por vocação mesmo, né? Eu sempre gostei muito de área exata, de física, de matemática e vi que a minha vocação era área exata. Então, e quando eu comecei a fazer a faculdade, eu vi que eu estou no caminho certo, porque eu amo a engenharia, né? Então, a sua família apoiou? Apoiou. Assustou no começo, como eu disse. Eu me formei em 80, né? Então, acho que a tendência natural era que fizesse medicina, fizesse odonto, porque a minha família já é de dentistas. Meu pai era dentista, meu avô era dentista. Então, de repente, eu enverdei para uma outra profissão, né, que não ia herdar os clientes dele, e ainda engenharia, que na época tinha um preconceito, na época existia um preconceito. Hoje eu acredito que não tenha tanto, né? Hoje já está assim, bem mais fácil de trabalhar. E a sua diretoria, você compõe mista? É uma diretoria mista, mas nós pensamos mais assim em termos das pessoas que estão participando. Nós temos arquitetos, nós temos engenheiro mecânico, engenheiro civil, né? Nós temos engenheiros elétricos, nós temos um pouco de tudo, avaliadores, né? Então nós temos um pouco de tudo, então isso é bom porque atende todas as categorias que a engenharia tem uma vasta quantidade de especialidades, né? Ô Newton, e somar sempre é melhor, né? Sem dúvida, nós somos avessa à divisão, nós sempre queremos somar. E agora com a presidência da Maria Clarice, eu acho que vem agregar aí um valor, né, a mais para o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Hoje nós temos aí, agregamos as duas classes profissionais de engenheiros e arquitetos, né, apesar da separação pelo Conselho, a criação do CAL ano passado, mas nós conseguimos juntos aqui. E a união é que faz a força, né? Estamos juntos sempre. André Cel, arquiteto, é o presidente do CAL. Vamos saber dele agora o que é o CAL. André, é com você agora. O que é o CAL? O CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo recém-criado.
é uma coisa nova para os arquitetos, uma luta que vinha de anos. Eu só quero fazer uma pequena correção, que você é muito fã minha. Eu sou o conselheiro estadual do CAL, senão o presidente vai me destituir. Não, mas aqui para nós você é nosso presidente. Eu sei, só para aproveitar a informação, mas é um conselho que vem há 50 anos sendo estudado para ser criado. Os arquitetos pertenceram até então ao CREA, do qual nós continuamos bastante amigos, os engenheiros no CREA, os engenheiros e agrônomos no CREA e os arquitetos no CAL. E é uma coisa muito interessante porque é uma vida nova, estamos com um ano de conselho e o nosso clube é de engenharia e arquitetura, então estão presentes os dois, unidos, trabalhando pela sociedade. E hoje a posse da Maria Clarice é um evento máximo, né? Exatamente, porque fazemos exatamente esse ano, 2013, 60 anos. 60 anos do CEAL. Tivemos a sorte de ter, e comemoramos isso, o máximo da coisa é que pela primeira vez uma mulher, uma engenheira civil vai ser a nossa presidente. Então isso é uma coisa para comemorarmos, para mostrarmos o crescimento da entidade, a cabeça aberta, mostrarmos os novos rumos. Eu acho que isso é muito legal. Na posse da presidente Maria Clarice aqui no CEAL, Joel Krieger, que é o presidente do CREA, se faz presente, presenteando a colega, não é, Joel? Sim, nós não poderíamos deixar de estar aqui junto com o CEAL, com a Maria Clarice, com o Newton Capucci, com toda a equipe. Eles são parceiros do CREA Paraná, o Newton está junto conosco na diretoria e sempre fomos muito bem recebidos. O CEAL é uma das principais entidades do nosso estado. E ele tem esse vínculo de somar engenheiros e arquitetos. Com certeza, o CEAL ele tem essa característica de ser uma entidade de engenharia e de arquitetura e mesmo hoje nós tendo dois conselhos, o CREA e o CAL, é importante que nas entidades de classe a gente continue com essa união dos engenheiros e arquitetos trabalhando em conjunto. Qual é a avaliação que você faz, Joel, de ter uma presidente feminina? É importante a participação das mulheres, a gente verifica que ainda é muito pequena dentro do sistema CONFEA-CREA, né, por vários motivos, e toda vez que nós temos a participação feminina assumindo cargos de destaque como este, nós recebemos sempre de bom grado e gostaríamos que tivéssemos mais mulheres participando na nossa atividade profissional. O Gerson Guariente é o presidente do Sinduscom e participa junto nesta noite memorável aqui no Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Uma mulher presidente, é legal? Muito. As pessoas que me conhecem profissionalmente já sabem que eu só normalmente trabalho com mulheres. As minhas equipes profissionais na empresa tem a grande maioria mulher, o pessoal que trabalha conosco aqui no Sinduscom também. Eu tenho uma paixão assim, profissional pelas mulheres. São pessoas comprometidas, seguras do que fazem, não deixam a peteca cair, são dinâmicas e eu acho que nós estamos marcando um ponto assim importantíssimo. Uma profissional extremamente dedicada, um exemplo profissional, um exemplo como pessoa, um exemplo como amiga e que com certeza vai honrar a nossa classe, as nossas classes, né, de engenheiros e arquitetos com um trabalho de muita dedicação, muita vontade, muita dureza, assim, na dureza no sentido de cumprir os compromissos. Tenho certeza que nós seremos surpreendidos. O Luiz Augusto Belucci, popular Guto, é o nosso vice-prefeito, prestigiando a nossa querida presidente do CEAL. A gente deseja para Maria Clarice toda a sorte, que faça aí uma boa gestão. Acho que Londrina é uma cidade assim, que tem uma gama de engenheiros e arquitetos, né, notáveis. A gente vê uma escola fantástica de engenharia e arquitetura, né, em suas universidades. E a gente sabe que a engenharia, né,
e arquitetura, a construção civil sempre foi um dos pilares do desenvolvimento de Londrina. Nós temos uma indústria forte, nós temos um comércio voltado para essa área fantástico, nós temos competências e conhecimentos incríveis. Eu acredito que ela realmente pode representar e fazer um bom trabalho em frente do... Mesmo por ser mulher. Principalmente por ser mulher, principalmente. A gente acredita aí na força das mulheres, né? Uma mulher que encara um desafio. Eu acho que sirva de exemplo, né? Para que mais mulheres, né, se candidatem e participem, né, de entidades como essa. Presidente da Câmara, Rony Alves, presente na posse da atual presidente feminina do CEAL. É um orgulho. Para mim é uma honra estar aqui, participando dessa posse tão linda, e que uma mulher agora assume o CEAL, o Clube de Engenharia de Londrina, e como ela mesma disse, é a primeira na história do clube. Num momento muito particular da cidade de Londrina, no momento em que a cidade de Londrina discute o seu novo plano diretor. E o plano diretor é o plano que indica o desenvolvimento da cidade. E a Câmara de Vereadores, ela se sente privilegiada, honrada, se sente enaltecida em poder participar dessa festa, dessa glamurosa festa, em que uma mulher assume o comando, por assim dizer, do Clube de Engenharia. Esse clube que nós temos certeza será o parceiro do Executivo e do Legislativo na construção e finalmente na votação desse plano diretor. Porque o que é o plano diretor da cidade de Londrina? O plano diretor é o plano que vai dar as balizas do crescimento da cidade. E o crescimento da cidade, ele fala de construção civil. É exatamente o papel do Clube de Engenharia, que eu tenho certeza será nosso parceiro. Por isso, a essa nova administração, a essa nova composição do Clube de Engenharias, o nosso parabéns, o parabéns à Câmara de Vereadores, e queremos nos colocar à disposição do clube, precisando, querendo discutir a cidade, querendo pensar projetos para a cidade. As portas da Câmara de Vereadores se abrirá sempre para essa entidade tão séria, essa instituição tão séria, e que tem sido, na verdade, dentro da engenharia, um farol, um fanal, um norte para a cidade de Londrina. Meus parabéns a essa nova diretoria, e que ela possa ser alimentada por Deus de bons projetos e abençoada sempre. Parabéns. Dr. Valmir Rosa nos recebe aqui na sua clínica para a gente bater um papo. Ele é cardiologista, mas não vamos falar das patologias do coração hoje. Ele, inclusive, tem 2 livros editados, que é um Tô Sofrendo e o outro que me interessou muito, que é o Saúde Integral, que vem de encontro ao Saúde Total, que é ter qualidade de vida. Eu quero agradecer a sua receptividade em nos atender aqui na sua clínica, Dr. Valmir. Agora, conta um pouquinho desse Saúde Integral. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. E é assim, esse livro, na verdade, ele nasceu dentro de uma necessidade que a gente tem no dia a dia do consultório, quando a gente percebe que os pacientes que nos procuram, né, não só nós, mas todos os médicos, hoje em dia, eles trazem uma complexidade cada vez maior no seu diagnóstico e tratamento, porque a medicina é algo muito mais complexo do que apenas, por exemplo, tratar do coração da pessoa. E no decorrer dos anos a gente foi vendo que essas pessoas muitas vezes vinham para cá, né, procurar alguma ajuda na questão de coração, e na verdade o problema era muito maior.
Porque o ser humano é uma coisa maior, o ser humano é complexo, né? A gente não é só um físico, a gente tem outras questões envolvidas, a questão espiritual, a questão emocional. E em função disso a gente começou a trabalhar nessa linha também, fazer algumas pesquisas, procurar atendimento com alguns pastores, amigos nossos que trabalham muito nessa área da espiritualidade do ser humano, alguns psicólogos também. E em função disso tudo a gente começou a tentar fazer uma medicina um pouco mais abrangente do que aquela medicina que é só ligada às questões do físico propriamente dito. E disso tudo foi caminhando de uma maneira que acabou surgindo esse material que a gente acabou editando para, na verdade, tentar ajudar o paciente quando vem. Porque nesse livro a gente fala um pouco sobre depressão, a gente fala sobre culpas, a gente fala sobre perdas. Então são questões muito ligadas ao dia a dia e que frontamente acaba trazendo algumas consequências para o nosso físico, que é o que acaba trazendo o paciente para a gente aqui. Então, esse saúde integral é o ser humano visto num todo. Homem, físico, espiritual, psicológico, emocional, social. É isso que se coloca, que resume. É isso que nós tentamos abranger nesse livro, né? Nós cremos dessa maneira, né? Somos ensinados assim, da maneira como nós também acreditamos. E a gente foi vendo que quando a gente trabalha o ser humano nessa integralidade, o resultado do tratamento é muito melhor do que quando é uma coisa isolada. Então, por exemplo, para ficar bem prático, né? Alguém que vem aqui muitas vezes reclamando de batedeira no peito, de taquicardia. Quando a gente começa a conversar com esse paciente, a gente vai ver que o problema dele muitas vezes realmente é o coração dele. Ele tem uma arritmia que precisa de um tratamento. Mas assim, incrível, né, que a maioria das vezes, na verdade, esse paciente não tem nada de coração, não é uma doença física. Ele está com um problema em casa, ele está com algum problema no casamento, ou então um filho que está envolvido em drogas, ou ele está mal na questão financeira, ou com problema no trabalho, e por conta dessas questões ele acaba tendo muita batedeira no peito, muita taquicardia. Então não adianta nada eu querer tratar esse paciente, por exemplo, dando um antiarrítmico para ele. Eu vou ter que tentar ajudá-lo nessa questão do emocional dele. E é a mesma situação em relação ao espírito, né? Nós cremos em um Deus que criou o ser humano, que nos fez, e quando a gente está mal com Deus, quando nós não estamos bem com Deus, o nosso físico reclama também. E tem muita gente que vem aqui que está muito mal nessa questão espiritual. E a gente tenta colaborar dessa maneira, né? Passando um pouquinho disso e tentando ouvir um pouco mais os pacientes e não só dando uma medicação, né? Tentando entender qual é o contexto todo que levou ele a ter aquela manifestação. Quando você fala em ouvir mais o paciente, isso me é bastante prazeroso, porque é uma medicina humanizada essa que você pratica. Essa é a grande verdade. A gente tenta, a gente sabe que isso hoje em dia não é fácil, sabe? É uma coisa que está muito complicada, porque as demandas hoje de um consultório médico, elas são muito complexas. A gente tem trabalhado dentro de um sistema que está cada vez achatado, mas a gente ganha menos, né? Os convênios acabam pagando mal o médico ou os outros profissionais envolvidos, né? E muitas vezes a gente acaba tendo que produzir uma quantidade maior num espaço de tempo menor. Mas, ainda assim, a gente precisa estar repensando um pouco as coisas, porque o ser humano é que está em questão. E a gente não pode simplesmente querer massificar tudo isso dessa maneira e atender o paciente de uma maneira como se ele fosse uma máquina. Ele não é, né? E a nossa experiência no dia a dia tem sido essa, que quando a gente tenta entender a pessoa numa abrangência um pouco maior, o resultado é muito melhor do que simplesmente receitar um remédio para ele. E o tô sofrendo, Dr. Valmir, conta pra gente. É o tô sofrendo do coração fisiológico e do coração emocional? É isso? Então, esse livro também, né, acaba nascendo, né, no nosso coração, tentando ajudar os nossos pacientes, porque também muita gente vem aqui com sofrimentos absurdos, né? E, na verdade, esse livro acabou nascendo em função de um sofrimento pessoal meu, porque todos passamos por situações difíceis na vida, né? Quem não passa? E eu tive uma experiência na minha vida em que meu irmão, né, 2 anos mais velho do que eu, ele foi assassinado em São Paulo, num assalto, e a partir daquela experiência que a minha família passou, eu resolvi transcrever isso num papel, né, no livro, porque muitos pacientes vêm aqui com muitos sofrimentos, seja pessoas com esse mesmo tipo de experiência, uma morte na família traumática, alguém que tem um câncer, alguém que teve um diagnóstico de uma doença terminal,
ou pessoas que perderam emprego, perderam dinheiro ou perderam tanto na vida. Então a gente trata disso todos os dias aqui. Então eu creio que uma das maneiras da gente tentar crescer na vida é pegar essas experiências amargas que a gente teve e abençoar outras pessoas, e ajudar outras pessoas. Então, como isso é o meu dia a dia, e eu também passei por uma experiência dessa, eu resolvi colocar isso no livro. Fechando esse nosso bate-papo, esses 2 livros, eles poderão ser adquiridos para quem está nos assistindo, onde encontrá-los? Eles são encontráveis sim aqui na clínica mesmo. Nós temos, quem editou esse material e vende esse material também até por telefone, é a editora Descoberta, e eles também têm colocados nas livrarias da cidade. Existe na livrarias do shopping, existem vários locais, e sempre muito ligado à editora Descoberta que eles têm esse material. Londrina do cheiro da mata, Londrina do roxo da terra, Londrina no ventre à espera do homem que vem e resgata a riqueza que vem, que brota, alimenta homens e animais. É marca das coisas que mais Londrina dá quem aporta. Londrina. Olha, quando a gente ouve o Vilmar cantando e a gente vai a uma festa e vê o Vilmar com todo o seu grupo tocando teclado, cantando, a festa tem um outro sabor, essa é a grande verdade. Mas Vilmar é músico, tem um estúdio aqui em Londrina e nós estamos aqui nesse estúdio para poder bater um papinho e você conhecer quem é o Vilmar. Vilmar, você é de Cianorte, né? Sou cianortense. Eu nasci em Apucarana, mas papai se mudou para lá quando eu tinha 3 anos de idade, em 58. E eles moram lá até hoje. Eu falo que sou de Cianorte e de Apucarana, mas eu sou bem mais de Cianorte, sou cianortense de coração. Você me falou que a música aconteceu na sua vida de uma maneira totalmente inesperada, é isso mesmo? Bem inesperada. Desde garoto eu era apaixonado por música, né? Vivia cantando Teixeirinha, Gerry Adriane, que eram os meus grandes ídolos da época. Mas nunca imaginei que eu ia viver de música, eu gostar tanto assim. Eu gostava, mas aí de uma forma inesperada, através de um conjunto que tinha na cidade, comecei tirando as letras para eles cantarem em inglês, a pronúncia das músicas. Fui fazendo amizade com o pessoal do meio. Eu gostava muito de jogar futebol na época, era um atleta de jogar bola todo dia. E através disso eu recebi um convite para participar de um outro conjunto que tinha na cidade, que chamava Os Líderes, em Cianorte. E fizeram um teste vocal comigo, que foi uma negação, que eu não tinha noção musical, assim, de tonalidade, não tocava violão e tal. Mas eles foram amigos, né, de verdade, me incentivaram, me motivaram. E eu acabei entrando no conjunto para aprender. E esses amigos me ensinaram, daí passei para o outro conjunto e só fui parar de tocar em conjunto em 1980. Foram praticamente 10 anos de conjunto em Cianorte. E você estava na época da Jovem Guarda, caracterizado, cabelo comprido, como é que era? Boca de sino, aquelas calças, né? Eu era meio metido ao alfaiate também. Antes de eu ser um pouco alfaiate, eu fazia minha mãe aumentar as barras da calça para cobrir o sapato, né? Aquele tempo da boca de sino. Cabelos enormes, né? Meu cabelo era bem grande no meio das costas, cabelo loiro, assim, parecido com o cabelo da Mafalda, que cabelo bonito e tal. Não sei como é que eu conseguia jogar futebol com tanto cabelo e como é que a gente cuidava, né? Naquele tempo que quase não se usava shampoo, né? Lembra que a gente lavava com sabonete naqueles velhos tempos? Mas era a moda da época, todo mundo usava, né? E a gente se sentia bem usando, gostava de usar cabelo comprido. Você foi bancário? Aí em 75 eu fiz o concurso da Caixa Econômica e passei no concurso e entrei em Cianorte em setembro de 75 e fiquei na Caixa por quase 22 anos. Foi praticamente meu único emprego, né? Meu único registro em carteira é a Caixa Econômica. Foi um economiário, na verdade.
Você vem para Londrina quando? A Caixa, eu estava em Ubiratã, né? Eu era gerente em Ubiratã. A Caixa me transferiu para cá em maio de 88. De lá para cá, hoje, por exemplo, 23 anos passados, a impressão que eu tenho é que eu nasci aqui nessa cidade, tanto que eu gosto de Londrina, eu sou apaixonado por aqui. Vim para cá motivado por um amigo que eu tinha de São João do Ivaí, pelo meu tio, Valdir, que já morava aqui desde solteiro. Foram os meus 2 incentivadores a vir morar em Londrina, do qual nunca me arrependo. Foi uma bênção ter vindo para Londrina. E hoje você toca teclado, violão, anima festas, bailes e tem um estúdio de gravação onde nós estamos agora nesse exato momento. Isso tudo veio assim, melhorando seu tipo de vida. Conta pra gente o que a música faz parte na sua vida. Mesmo quando eu estava no banco, a minha válvula de escape era a música e o futebol. A gente sempre se reunia para tocar, para brincar, e mesmo jogando futebol, antigamente em Rolândia, com o pessoal da Caixa, eu levava o violão para a gente se divertir depois dos futebols. E numa dessas aí, eu conheci um amigo da ABB, que era o Gilberto, que é meu amigo, meu irmão até hoje. Aí eles tinham uma boatinha ociosa lá, que estava parada com uma aparelhagem e tudo. E me convidou para tocar lá. Eu nem pensava em tocar mais, sabe? Eu tinha vindo de Ubiratã para ficar só na Caixa. E ali começamos a fazer as boatinhas e começou da gente. E aí dali pintou meu primeiro casamento. Eu tocava sozinho, com 2 teclados pequenininhos, assim. Era quase um brinquedo, sabe? Mas já tinha ritmo. E eu sempre gostei de cantar, internacional, todos os estilos de música. E o pessoal dançava, e era uma novidade na época, né? Mesmo aqui em Londrina, no centro maior, era uma novidade. Tinha alguns tecladistas aqui que eu lembro do passado, na minha época era o Iracino, o Carioca, tinha o Bandeira, que já se foi, que eram os tecladistas que faziam esse sistema. E eu entrei no meio, fiquei amigo deles e tal. E dali começou a aparecer alguns casamentos. Primeiro eu lembro que foi em Apucarana, e uma festinha aqui, uma festinha ali. Depois eu contratei uma cantora, que foi a Meire, muito tempo, a Meire Rodrigues, minha parceira. E depois, com o passar do tempo, entraram outros músicos. E em 96 resolvi sair da Caixa, no plano de demissão voluntária, e aí formei um grupo legal mesmo, assim. Entrou o Cícero em 98, naquela Copa do Mundo eu conheci, ele entrou no grupo, o Douglas no trompete, formamos um quarteto legal. Em 2002 entrou a Rô como cantora, e atualmente a gente está com uma formação, um quinteto, partindo para um sexteto. Colocamos mais um elemento agora, que é o sax, o Samuel, e o Luciano, que também, além de ser o nosso MacGyver, ele é também vocalista também do grupo. Estamos no sexteto, fazendo bailes, casamentos, eventos de todos os tipos, pelo Paraná, até pelo Brasil afora. Já fomos no Mato Grosso, vários lugares aí. Londrina do cheiro da mata, Londrina do rosto da terra, Londrina no ventre à espera do homem que vem e resgata. A música te dá uma qualidade de vida diferente? Ah, sem dúvida. Eu não trocaria. Eu sempre fui apaixonado por música, e quando eu decidi sair do emprego é porque eu vi que realmente viver de música me dava muito prazer. Porque você fazer o que você gosta, o que te dá prazer de fazer, né? Poder divertir as pessoas, que a música sempre leva uma emoção para as pessoas. Mesmo que leve uma emoção até de um momento de lembrança, tristeza, a música sempre toca a alma, né? A música é uma arte divina, né? A música é coisa de Deus mesmo. Então, eu passei a viver só de música, montei esse estúdio aqui na minha casa, que foi motivado pelo meu amigo Cláudio Faisal, entendeu? Pelo meu amigo saudoso, Cláudio Honor José Tronchini. Ele vinha muito aqui em casa e eu queria mexer com o estúdio. Ele falou, monta aqui na tua casa. Ele que seduziu, no bom sentido, a dona Sandra, para deixar tomar esse cantinho para fazer o estúdio aqui. E o primeiro trabalho que eu terminei de gravar foi o do Cláudio. Daí surgiram outros, e daí conheci o Eduardo, que trabalhou muito tempo com o Eduardo Jardim, que foi o meu parceiro aqui, e outros vieram, né, Everson, Félix, e muitos produtores que saíram daqui. E hoje o meu dia a dia é aqui, fazendo jingles, fazendo arranjos de músicas, gravando trabalhos comerciais, e nos finais de semana, os eventos aí para
alegrar as pessoas, porque as pessoas saem de casa para se alegrar, né? Para se divertir, para dançar, para se confraternizar. E a missão do Vilmar e Cia, que é a minha banda, é isso, levar essa alegria musical para as pessoas. Você me falou que você era fã dos Beatles, dos Rolling Stones, e que você era bom de inglês, e por isso que o grupo realmente acabou aliando-se, trazendo você para o grupo, porque você ensinava a pronúncia das músicas, é isso, mais ou menos? Aquele conjunto lá dos anos 70, mais ou menos, eles tinham, os dois conjuntos da cidade de Cianorte tinham dificuldade para cantar músicas em inglês. Então se cantava muito Roberto Carlos, Fever, Renato Blue Caps, mas na hora de cantar a música em inglês, eles faziam enrolês daquele feio mesmo, né? Aí me descobriram, né? Cidade pequena, no futebol, um fala, eu já gostava, me descobriram e eles iam lá em casa, levavam as fitas cassete, eu tinha um gravadorzinho, para mim tirar as pronúncias. Aí tirava lá, The Changing of Sunlight, as músicas tocavam, né? Eu lembro que um grande sucesso da época era a música do Nilson, que era No, I can't forget this evening, and your face as you were leaving. Então eu escrevia, de acordo com o que eu ouvia, a pronúncia para eles poderem cantar como se estivesse lendo. E funcionava, né? E funciona até hoje. Muitos cantores de banda em inglês por aí cantam a pronúncia. Não estudaram inglês, às vezes não sabem as palavras, mas cantam e fica bom, né? E esse foi o trampolim para mim entrar no conjunto, graças a Deus. O que mais hoje o pessoal pede quando você está nas festas para tocar? O nosso público é um público mais de casais, né? A gente toca todos os tipos de eventos, mas 90% são baile de casais. Então a gente toca os estilos mais dançantes, bolero, fox, samba, forró, um soltinho que eles falam que é um ritmo, é um rockinho um pouquinho mais acelerado. Que mais? Guarani, o pessoal dança um pouco de tudo, dança valsa. E o sertanejo, para esse pessoal mais de idade, não rola. E nem axé. Rola até um twist, anos 60, é mais ou menos o que rola. Agora, quando tem um público jovem, igual a gente pega às vezes também, do meio para frente, mais no final da noite, a gente toca sertanejo universitário, toca de tudo, né? Nós temos 5 vocalistas na banda, entendeu? Eu canto internacional, canto Roberto Carlos, canto outras coisas. O Cícero vai no samba, vai um pouco de tudo, até internacional. A Rô também. O Luciano e o Márcio são mais sertanejos. Então a gente tem um repertório e pessoas para cantar todos os tipos de música e tornar uma noite agradável, que fica com vozes diferentes, que não fica só a mesma voz cantando, que eu acho que isso hoje também, dentro da minha visão, enjoa. Eu acho que você ir num evento, ter só um cantor cantando, então eu acho legal. E tem também o sax para fazer arranjo. Acho que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Nunca sabe, mas vai teimando. A música de abertura é uma música em homenagem a Londrina. É uma composição sua? A melodia é minha. Essa foi uma letra que o Chico Amaro me mandou. Ele estava trabalhando na Engenho nessa época. Aí ele me mandou e eu queria fazer uma música para Londrina. Ele falou, eu tenho uma aqui. Ele me mandou, eu achei a letra maravilhosa, sabe? Uma poesia curta e grossa, assim, vamos dizer. E eu peguei o violão, assim, uma letra de peso, né? E fiz a melodia, gosto muito dela, já divulgamos em alguns eventos. E esse ano eu quero divulgar mais, porque eu estou aqui há mais de 20 anos, conheço pouquíssimas músicas que falam de Londrina, entendeu? Fora o hino de Londrina, não tem quase nada que fala. Então eu acho que essa música é muito boa. Londrina do cheiro da mata, Londrina do rosto da terra, Londrina no ventre à espera do homem que vem e resgata. A riqueza que vem e que brota, alimenta homens e animais, é marca das coisas que mais Londrina dá a quem a porta. Londrina recebe em troca o amor, confesso, dos que vieram dali e de lá, e aqui colheram na vida sucesso. Londrina, filhos criados com o teu maná,
com amor ao campo, trabalho e progresso. Hoje é orgulho e cidade, exemplo do Paraná. Amor ao campo, trabalho e progresso. Hoje é orgulho e cidade, exemplo do Paraná. Até podemos conclamar através do seu programa. Quem tiver poesias de Londrina, musicáveis, pode me mandar. Pode mandar no meu e-mail, que eu adoro esse desafio de fazer melodias para as coisas das quais sou apaixonado. E Londrina é uma dessas minhas paixões. Agora você falou no teu e-mail, passe o teu e-mail. O e-mail é do estúdio, que é wstudio@sercontel.com.br. WSTUDIO, sercontel.com.br. E o seu telefone? O telefone do estúdio e o meu também para contato para shows é 3327-7285. Tem celular, mas ligando nesse aí cai no meu celular, tô sempre online, 9943-7285. Além do Vilmar e Cia, eu também empresario a dupla Tony Renan, que se você quiser show do Tony Renan, para qualquer lugar aí, pode falar comigo. Vou falar então. Pode falar, Tony Renan, o Tony é meu filho, né? E estamos aí divulgando o trabalho dele, o CD, o DVD, para todo o Brasil, onde for possível, que se puder nos ajudar, já agradecemos. Legal. Agora, o nosso bate-papo fica por conta da música com Vilmar. Eu não sei o que você quer, o que você gosta, assim, que eu... Eu gosto de tudo quando você que toca e canta. Uma que você gosta de baile, assim, por exemplo, que você... todo baile com vontade de ouvir essa música, assim, o que dá, assim, um palpite? Pode ser um bolero, um samba, um internacional, um Beatles, o que você gostar. Pode ser um Beatles. Eu gosto de várias músicas dos Beatles, cresci ouvindo Beatles, né? A gente fala Beatles e Rolling Stones por causa da música, mas Rolling Stones eu gosto de poucas canções, né? Mas Beatles eu gosto de quase todas. Eu adoro Ticket to Ride. I think I'm gonna be sad, I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride, she's got a ticket to ride, she's got a ticket to ride, she don't care. Como a gente fala em qualidade de vida, em viver bem, este é o foco do programa Saúde Total. E eu tenho certeza que muita gente sofre de dor de cabeça e não sabe qual é a causa desta dor de cabeça. Mas o Dr. Cláudio Romagnoli Júnior se dispôs a estar conosco para a gente poder informar um pouquinho dessa dor de cabeça, que a gente ouve falar com muita frequência, que é a ATM. O que é a ATM, doutor Cláudio? Olha, Mafalda, a ATM é a articulação temporomandibular, né? É essa articulação que a gente tem aqui perto do ouvido, que nos permite fazer o movimento de abertura e fechamento da boca. E essa ATM, ela é tudo automático? Então, o que está acontecendo muito hoje em dia é que a gente estamos tendo muito problema de dores de cabeça, né? Então, sim, Mafalda, o mau funcionamento da articulação temporomandibular vai levar a DTM, que é a disfunção dessa articulação. Então, se alguma coisa estiver errado nessa articulação, vai aumentar o esforço dos movimentos de abrir e fechar a boca, ou seja, quando a gente come, falando, né? E aumentando esse esforço, ela estando funcionando de uma maneira errada, vai aumentar a dor. E essa dor pode ter alguma correlação com os dentes? Sim. Então, assim, quando existe a disfunção temporomandibular, né, os sintomas mais comuns é a cefaleia, que é a famosa dor de cabeça.
e depois desencadeia dores no pescoço, ombros e costas, né, que pega a região cervical. E é muito comum também ter bastante estalos na mastigação, zumbidos no ouvido, e as pessoas têm se queixado bastante de um desconforto e cansaço durante a mastigação. E isso dificulta bastante também, numa fase assim, de trabalho ou até de muito estudo, as pessoas têm uma irritabilidade, uma dificuldade de concentração. Agora, o que é mais importante, a população sofre com isso e muitas vezes ela fica pulando de galho em galho, não sabe para onde ir. Isso é muito comum. É muito comum. Tem os estudos que dizem que 50% das pessoas que sofrem de dor de cabeça, a causa 50% das pessoas que têm dor de cabeça, da população tem dor de cabeça. E 1/3 dessas dores de cabeça é relacionado aos sintomas da ATM. E tem tratamento? Tem tratamento, né? O paciente hoje, ele chega um pouco tarde ao dentista, né? Então, ele passa por neurologista, por oftalmo, por otorrino, por vários profissionais da área da saúde e não acha solução. E aí a luz no fim do túnel é o dentista. E aí nós, os dentistas aptos a fazer o tratamento da ATM, vamos tratar no consultório com as placas miorrelaxantes. Antigamente fazia muito tratamentos irreversíveis, né, como os desgastes dentais, como alternativa de tratamento. E hoje a gente sabe que o tratamento único para as disfunções temporomandibulares é a placa oclusal estabilizadora, que é a placa miorrelaxante. Esta placa, ela pode ser mole, ela pode ser dura? Então, a placa, essa é a placa miorrelaxante. A plaquinha mole, queria deixar bem claro, a plaquinha mole ela não funciona, tá? A placa mole não funciona. Vou te dar um exemplo, não sei se vamos conseguir visualizar. Por quê? Eu vou te dar um exemplo simples. Se você consegue colocar um chiclete na boca e não mascar ele, você vai ficar mascando, então é um estímulo. Se eu te der uma bolinha de espuma numa mão e uma de sinuca na outra, o que vai acontecer? O que é mais gostoso você ficar segurando a bolinha de espuma? Então a plaquinha mole, ao invés de você parar de ranger e apertar os dentes, ela vai te estimular. Então você vai ranger mais e você vai apertar mais os dentes, porque é gostoso. Essa é a placa mole. Essa é a placa mole. E aí acontece o seguinte, ó, ela começa a ficar perfurada. Então, ela não é eficaz. Essa placa definitivamente não é eficaz. Bom, então a placa tem que ser a dura. Tem que ser a de acrílico, tem que ser a dura. E isso é moldado com o próprio cirurgião dentista? Isso. O paciente pode vir até o consultório, né? Fazer um exame, aí a gente faz uma moldagem. Numa segunda sessão, a gente fazemos o registro e na terceira sessão que o paciente recebe a placa. E depois, o protocolo de tratamento são ajustes inicialmente semanais. E essa placa, Dr. Cláudio, ela vai ficar... O indivíduo vai ter que usar sempre? O cirurgião dentista tem que estar apto a fazer, não só indicar a placa e usar a placa, mas também tem que estar apto a fazer um bom diagnóstico e um bom plano de tratamento. Que o objetivo do tratamento com a placa usar a placa, tirar os sintomas, tirar o paciente de dor, voltar ele num quadro de vida normal e aí sim fazer o tratamento com implante, com próteses, com aparelho dental e fazer as correções locais necessários.